A virgindade de Maria. Os católicos ensinam que Maria ficou sempre virgem. Porém, em vários lugares da Bíblia, por exemplo, em Marcos, capítulo 3, versículo 31 e 32, lemos de irmãos de Jesus. Portanto, Maria devia ter outros filhos além de Jesus. A resposta é a seguinte, meus irmãos. Na linguagem bíblica, irmão é frequentemente usado em lugar de primo, sobrinho, tio ou parente. Por exemplo, em Gênesis capítulo 13, versículo 8, Abraão diz a Ló: somos irmãos, enquanto de Gênesis capítulo 11, versículo 27 a 31, consta claramente que Ló era filho de Arã, irmão de Abraão, portanto, seu sobrinho. Também Labão, em Gênesis 29, 15, fala a Jacó: por seres meu irmão, servi-me-ás de graça. Mas em Gênesis 27, 43 e 29, capítulo 29, versículo 10 a 11, Labão é declarado irmão de Rebeca, mãe de Jacó e tio dele. Os evangelistas Mateus e Marcos, em Mateus capítulo 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, enumeram como irmãos de Jesus Tiago, José, Judas Simão. Porém, na cena da crucificação de Jesus, João Evangelista coloca debaixo da cruz sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria. Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Enquanto Marcos acrescenta que essa outra Maria, irmã da mãe de Jesus, era mãe de Tiago, o menor, e de José. Estes últimos eram, portanto, sobrinhos de Maria Santíssima e primos de Jesus. João, capítulo 19, versículo 25, e Marcos, capítulo 15, versículo 40. Ora, Judas Tadeu, apóstolo, declara-se no início de sua carta apostólica, da Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O mesmo se dá com Simão apóstolo. Alguns crentes teimam tirar uma conclusão errada de que Maria, depois da concepção virginal do Salvador, tinha relação e outros filhos com José, dos três seguintes textos bíblicos. Primeiro, Mateus 1, versículo 18. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, ela concedeu por virtude do Espírito Santo. A resposta é a seguinte, caríssimos irmãos. Antes de coabitarem significa apenas antes de morarem juntos na mesma casa. Isso aconteceu quando José fez com o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Mateus, capítulo 1, versículo 24. No segundo, Lucas, capítulo 2, versículo 7, Maria deu à luz ao seu filho primogênito. A explicação é a seguinte: é errado concluir que devia seguir o segundo ou mais filhos. A lei mosaica exige consagrar-me-ás todo o primogênito, primeiro gerado. Entre os israelitas, tanto o homem como o animal, ele é meu. Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Também quando o primogênito era filho único, um exemplo, no Egito foi encontrada uma inscrição judaica. Arizoné, entre as dores do parto, morreu ao dar à luz seu filho primogênito. Terceiro, Mateus, capítulo 1, versículo 25. Só em algumas traduções, José não conheceu Maria, não teve relação com ela, até que ela desse à luz um filho, Jesus. A explicação é a seguinte: seria errado insinuar que depois daquele até,
José devia conhecer Maria. Até na linguagem bíblica refere-se apenas ao passado. Exemplo: Micol, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Como fidelíssimo observador da lei de Moisés, Jesus não podia, na hora de sua morte na cruz, confiar sua mãe a João apóstolo. João, capítulo 19, versículo 26. Mas ele devia a tê-la confiado ao filho mais idoso dela, se ela de fato o estivesse. Pois isso, o símbolo dos apóstolos, que é mais antigo do que o cânon dos livros sagrados, reza: nasceu da Virgem Maria, no sentido de Santo Agostinho, virgem concebeu, virgem deu à luz, virgem permaneceu. Consequentemente, os irmãos, primos, parentes de Jesus, tão frequentemente mencionados nos escritos do Novo Testamento, nunca são chamados filhos de Maria, nem filhos de José, confirmando a tradição apostólica. Até os muçulmanos, nos seus livros sagrados, veneram a mãe de Jesus como virgem. Portanto, a acusação contra a virgindade de Maria, mãe de Jesus, demonstra apenas a ignorância ou malícia dos acusadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.